Todos os fenômenos psíquicos passam pelo inconsciente. E no inconsciente estão arquivadas as nossas ideias, nossas experiências, que em estados de sonambulismo emergem. Isto é, quando estamos adormecidos, aquelas ideias arquivadas em nosso inconsciente vêm à realidade. Há, no entanto, não cientificamente, uma maneira fácil de distinguir-se. O sonho é sempre em preto e branco, porque são imagens estáticas, são imagens paradas. O encontro espiritual é em Technicolor. Muitas vezes dizemos, mas sonhei voando sobre um campo verde e vi um lago azul muito grande. Ou uma pessoa, lembro bem, estava vestida de tal coisa. É um encontro espiritual. O inconsciente arquivou os detalhes mais positivos. De qualquer forma, quando os espíritos nos desejam transmitir uma mensagem, tanto podem fazer através do sono, do sonho, como através da intuição. A ideia chega à nossa mente completa. A diferença entre uma intuição e o pensamento é que o pensamento nós elaboramos. Por exemplo, hoje eu vou à reunião, mas não sei exatamente. Já a intuição chega. É a reunião, estamos dentro da reunião, participamos da reunião. Daí são sintomas muito sutis que somente a pessoa preparada pode distinguir. Mas, na maioria das vezes, os sonhos são mesmo de ordem orgânica, como asseverava Freud. E a maioria deles está ligada aos nossos conflitos, aquilo que nós acalentamos, arquivamos, ambicionamos, ficam no inconsciente, nessa parte do cérebro inferior. E na hora do sono, quando esse inconsciente volta à ação, ele joga na consciência essas imagens. Seja, porém, qual for um sonho, um sono de natureza espiritual, nós distinguiremos pelo conteúdo. Se o conteúdo for habitual, repetitivo, é do inconsciente. Se for um diálogo, uma notícia, uma informação, será do nosso superconsciente, quer dizer, será um estado de encontro espiritual. Allan Kardec faz um estudo do sonambulismo no século XIX com muita propriedade. A humanidade, através dos sonhos, sempre acreditou na possibilidade de uma vida extracorpórea. E Allan Kardec, estudando os sonhos, estabelece, para iluminar a psicologia de então, que se trata do desdobramento da personalidade. Quando a consciência adormece, o espírito se desloca do corpo e pode fazer as chamadas viagens astrais. A velocidade do pensamento difere da nossa velocidade orgânica. E nessas oportunidades, nós temos contato com os espíritos bons e maus, a depender da nossa conduta, porque o sonambulismo nos vai levar àquilo que nós cultivamos diretamente e indiretamente, porque tem o nosso pensamento lúcido, as nossas ações habituais e aqueles que são do nosso inconsciente, isto é, anseios que não se tornaram realidade, automaticamente repousam na área do inconsciente superficial. E ao desdobrar-se do corpo, aquelas lembranças que o espírito leva aparecem-lhe como recordações de fatos humanos.
É um sonambulismo de natureza comum. Mas, muitas vezes, se nós treinarmos a libertação da matéria, poderemos alcançar com facilidade uma percepção muito mais apurada do que aquela que é efeito das nossas paixões. Nossos instintos refreados, nossas angústias, os sentimentos permanecem em nossa memória, denominada subconsciente, abaixo da consciência. Mas neste subconsciente foram encontradas zonas de lembranças profundas. E Freud denominou esse conjunto de lembranças profundas como inconsciente. Nada se perde, ela está fixada nos painéis da nossa memória física, porque foram vividos mentalmente. Então, de acordo com a nossa sensibilidade, com a nossa mente vinculada à matéria ou relativamente liberada, não ser uma pessoa muito atormentada pelo sexo, pela gula, pela vaidade, pelo narcisismo, então há uma libertação mental inconsciente, está naquela região e automaticamente, sem que nós queiramos, inconscientemente, elas voltam à memória atual. E é exatamente aí que a psicologia tem uma dificuldade para poder estabelecer a clarividência no sonho ou os pesadelos que nos atormentam. Por esta razão, invariavelmente nos sonhos, invariavelmente, encontramos os bons espíritos com quem afinamos e, claro, a nossa mente consciente capta e aparece nos painéis mentais, ou aqueles de natureza perturbadora, que se afinam conosco pela identidade do que nós gostamos. Se nós temos vícios mentais, hábitos corporais, determinados comportamentos, mesmo quando os neurônios entram numa comunicação automática, estão adormecidos, mandando mensagens automáticas e voltam à nossa consciência. O sonambulismo não é mediunidade, é uma faculdade psíquica que todos temos, em maior ou menor grau. Foi descoberto a partir de 1856, com as experiências realizadas por Mesmer, o grande vidente austríaco. Depois que ele visitou a França, especialmente Paris, e lançou o estado de mesmerismo, de mentalmente nós transmitimos o pensamento, telepatia, fazemos fixações, concentrações mentais, telepatias também de natureza boa ou má, e mais tarde, aquele trabalho realizado do chamado baquet, era uma meia barrica vazia de madeira, com várias perfurações, através das quais saíam pedaços de ferro. O paciente sentava-se numa cadeirinha, taburete, ao lado daquela barrica e segurava. A energia dos pedaços de aço que eram colocados corriam pelos braços de metal e o indivíduo recebia um impulso, gerando assim o mesmerismo e a cura de enfermidades. Maria Antonieta, por exemplo, que era austríaca, foi uma das primeiras clientes de Mesmer. Ela sofria de uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que os médicos da Sorbonne, a universidade, não puderam criar. E quando Mesmer esteve em Paris, amigos comunicaram ao rei, Luís XVI, que ele era capaz de curar sem qualquer artifício. Era exatamente sentar no baquet, aquele tonel, segurar e receber uma descarga vibratória.
Mesmer demonstrou que tudo é vibração do universo. Mais tarde, se transformou essa experiência em uma terapêutica, ali mesmo em Paris. No castelo próximo, Chastenay, que estudou profundamente o mesmerismo, começou a curar, mas de uma forma tão fascinante, que sendo ele nobre, ele era conde de Chastenay, não podia atender toda a Europa que corria para Paris. Então o prefeito de Paris pediu para ele mesmerizar uma árvore em Champs-Élysées, nos Campos Elíseos, da avenida principal. E então ele veio, a árvore magnetizou-a, a sua energia, magnetismo, vibração, fluido cósmico, chame como quiser, era impregnada. Isso é muito comum, alguém aperta a nossa mão e a gente fica com dor de cabeça. Alguém conversa um pouco, nós fixamos e passamos a ter uma indisposição gástrica, porque aspiramos a energia, o fluido. Ainda mais aqui na Bahia, todo mundo é técnico em feitiçaria, graças a Deus. Por exemplo, o olhado, né? O mal olhado, claro que tem. É uma energia deletéria da inveja, do desejo da posse, então é uma descarga mental, consciente ou inconscientemente, que nós atiramos no outro. Então aí surge o magnetismo. E certo dia, o conde de Chastenay estava na adega com um funcionário, e o funcionário estava ali diante das garrafas que ele selecionava, e um raio de sol batia numa garrafa e refletia diretamente nele. Ele então adormeceu. Nasceu a hipnose. Ele adoeceu e passou a ter uma segunda vista. De olhos fechados, ele enxergava. E então ele sofria de uma doença da garganta. E ele disse, para a doença da minha garganta, eu recomendo o remédio tal. Nasceu aí a hipnose do parto, a hipnose da cirurgia, a hipnose de vários aspectos como ciência. Depois, então, ele retornou a Viena, onde morreu no anonimato. Maria Antonieta ficou boa da enxaqueca, foi guilhotinada. E hoje essas doutrinas espalharam-se pelo mundo explicando esses fenômenos que a superstição caracterizou no passado. Os sonhos são sonhos maravilhosos, mas aí vem uma simbologia do nosso inconsciente. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente sabe que sonhar com dente cariado é morte na família. Portanto, quem sonhar, compre logo a vela. Quem sonhar, por exemplo, com a morte, é casamento. Deus ajude que todo mundo aqui sonhe com a morte. E assim por diante. Então vai havendo determinação. Não é de estranhar. Porque Freud, quando criou a psicanálise, ele se utilizou desses símbolos. Por exemplo, se a pessoa teve um sonho com um trem, a psicanálise vai examinar quantas classes tinha esse trem e vai interpretar como transtornos sexuais. Precisa muita imaginação, não é? Para transformar um trem em um transtorno sexual. Mas dizem que dá certo, muita gente faz psicanálise, muita gente chique diz assim, Divaldo, eu fiz a minha psicanálise e eu soube até que nem vai chover amanhã, porque no mundo tem de tudo. Mas a ciência do magnetismo chega mais ou menos na hora em que, poucos anos depois, Freud apresenta a simbologia de todas as necessidades biológicas e parapsicológicas da criatura humana. Então, o sonambulismo é esta faculdade orgânica, não é mediunidade,
É um animismo que também nos revela acontecimentos para o futuro, através dos sonhos. Eu tenho uma amiga que eu nunca vi sonhar tanto. Ela mal faz, meu Deus, já está sonhando. E o pior, ou melhor, e dá certo. Ela me conta o sonho, graças a Deus ela não sonha comigo. Porque ia ser um problema, né, ter que interpretar. Mas é o estado de percepção paranormal. E que isso nos diz? Nos diz que o tempo não existe. Amanhã é o hoje. É o hoje que já chegou. O passado é o hoje que se foi. Nós vivemos o tempo agora. Então, nós temos o tempo biológico, o tempo solar, o tempo cósmico e o tempo de dormir, através da morte.